Desembargador Sival e eu completo a turma. Apelante Carlos Eduardo Silva da Rocha, apelado Ministério Público. Advogada sustentante, doutora Mariana Meireles de Souza. Presente, Excelência. Boa noite, doutora Mariana. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Excelência. Estou bem, vou ficar melhor ainda com a Muito decisão bem. Seja ter dito bem. bem-vinda, doutora. Viu? Boa noite, seja bem-vinda. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, Excelência. Boa noite a todos novamente. Inicialmente, cumprimento o desembargador relator, na pessoa de quem estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores, cumprimento o representante do Ministério Público, cumprimento os serventuários da Justiça e, por fim, cumprimento os meus colegas advogados presentes. Excelências, trata-se de recurso de apelação, onde a defesa busca a reforma da sentença do juízo de primeiro grau, em que condenou o ora apelante a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão. Excelências, estamos aqui diante de mais um caso de tráfico de drogas e mais um caso em que é questionado a licitude da prova que foi produzida. Aqui, especificamente em relação à abordagem pessoal. Diante disso, os pedidos defensivos é exatamente a absolvição do apelante, razão da nulidade da prova por ilicitude da abordagem pessoal, subsidiariamente a desclassificação da conduta descrita no artigo 33 caput da Lei de Drogas para o artigo 28 da referida lei. Anteriormente, ainda nesta sessão de hoje, nós tivemos um caso julgado parecido com esse que foi, não lembro o nome do advogado, mas a cidade foi Palmeiras do Goiás, né? É um caso bem parecido com esse. Devido a isso, para colaborar com a pauta, passarei para os fatos. Segundo o relato dos policiais, e isso consta no auto de prisão em flagrante, estes estavam em patrulhamento quando avistaram o apelante em atitude suspeita. Esclareceu que o apelante caminhava na rua pública em direção à residência e, ao avistar a viatura policial, dispensou supostamente uma sacola plástica contendo volume, aparentando ser droga. Informou os policiais que foi realizada a abordagem no hora apelante e foi constatado que o volume dispensado tratava-se de substâncias entorpecentes, especificamente cocaína e maconha. Aduziu que o apelante, ao ser questionado, assumiu a propriedade da droga, porém não informou onde havia adquirido. E por este motivo ele foi preso em flagrante pelo suposto crime de tráfico de drogas, excelências. Entretanto, excelências, sem querer desmerecer a palavra dos policiais, até porque na sua quase totalidade, quando se trata de crime de tráfico de drogas, as únicas testemunhas que se tem nos autos são os policiais e sem desmerecer o trabalho magnífico desempenhado pela corporação, aqui não houve fundada suspeita para dar origem à abordagem. E eu digo isso, excelências, por duas vertentes, sendo a primeira delas, o ora apelante tinha acabado de iniciar o regime semiaberto e o seu objetivo não era, em momento nenhum, retornar para a unidade prisional. O segundo é que este estava próximo de sua casa, a caminho chegando nela, e é quase impossível, Excelência, afirmar que um rapaz, um homem, utilizando monitoração eletrônica, ele não vai ser parado e revistado pelos policiais. Outro ponto importante, ponto esse que não foi considerado pelo magistrado ao proferir a sentença, e aqui a presente defesa entende que ele não está distrito a isso, é que o juiz que presidiu a audiência de custódia, ele relaxou a prisão em flagrante por entender que a abordagem se deu de maneira ilegal. Diante desse entendimento e do entendimento desta colenda corte, entendo que não havia fundadas razões para a abordagem pessoal. Assim, a absolvição seria nos termos ali do artigo 386, inciso segundo do Código de Processo Penal, por ausência de provas lícitas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, passo para a segunda tese, não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, que trata-se da desclassificação da conduta descrita ali no artigo 33, caput da Lei de Drogas, para a conduta descrita no artigo 28 da referida lei.
Excelências, no momento que se deu a audiência de instrução e julgamento, o ora apelante confessou ser usuário de droga. É tanto que no momento que se deu a prisão, não foi encontrado balança de precisão, ele não foi encontrado em atitude suspeita de traficância, que é o comum para quem pratica o crime de tráfico de drogas. Dito isso, excelências, encaminhando-se para o final, para não tomar mais tempo de vossas excelências, é nesses termos que a defesa se manifesta em relação ao pedido quanto à nulidade da busca pessoal, consequentemente, a absolvição, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Finalizo, portanto, e devolvo a palavra a vossas excelências. Obrigado, doutora. Ouvimos o eminente relator. Muito bem, parabéns, doutora Mariana, pela sustentação oral. Passo ao voto aqui sucintamente. Bom, trata-se de apelação, interposta por Carlos Eduardo Silva da Rocha, em face da decisão que o condenou nos termos do artigo 33, caput, da 11.343 de 2006. Foi condenado a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, mais 583 dias multa, autorizando a ele o direito de recorrer em liberdade. A douta advogada requer, argui, nulidade das provas por ilicitude da abordagem pessoal, por ausência de justa causa ou fundada suspeita, nos termos do artigo 157, parágrafo 1º e 244 âmbito do Código de Processo Penal, e pela absolvição por insuficiência de provas e, por fim, desclassificação da conduta para o 28 da Lei de Drogas. A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento, mas foi pelo desprovimento do recurso. Passo aqui ao voto sucintamente. A alegada nulidade das provas. No caso concreto, extrai-se dos autos que os policiais militares, durante patrulhamento de rotina, avistaram o apelante caminhando em via pública em direção à sua residência, o qual, ao visualizar a viatura policial, jogou uma sacola plástica no chão, próximo ao local de sua abordagem. Segundo a narrativa, foi o comportamento que motivou a abordagem. Foi o fato de denunciado dispensar a sacola no chão, próximo a si, e ao avistar o veículo da polícia, o que despertou a atenção da guarnição. E ressalta-se que os entorpecentes foram localizados justamente no interior da referida sacola, descartados pelo recorrente. Em sede de interrogatório policial, o acusado confessou a prática do transporte da substância entorpecente, informando tê-la recebido de um indivíduo como forma de pagamento de uma dívida e que não poderia informar quem teria repassado-lhe a droga. Aduziu que a droga estaria na sacola, na sua cintura, e que, assim que visualizou a polícia, colocou a sacola no chão, já contendo em seu interior 10 porções de maconha, com massa bruta de 250 gramas e 9 miligramas, e ainda 14 porções de cocaína, com massa bruta de 10,5 gramas e miligramas, conforme laudo pericial de identificação de drogas e substâncias correlatas, conforme exame preliminar, movimento 1, arquivo 1, folha 19/22. Desta forma, conforme bem consignado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se que a abordagem efetuada observou os protocolos operacionais regulares, inexistindo qualquer indício de ilegalidade no procedimento adotado. Assim, quanto à abordagem inicial da polícia, ressalta-se, ao menos neste caso concreto, não se trata, pois, de mera intuição subjetiva, mas sim de percepção fundamentada na capacitação profissional e no expediente decorrente da atividade ostensiva, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser reconhecida. Quanto ao pleito de absolvição, desclassificação da conduta para o 28, 33 e 28.
No mérito, verifico que a materialidade e a autoria estão evidenciados pelo testemunho de agentes policiais, não deve ser considerado inidôneo ou suspeito em virtude simplesmente da sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem em cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar previamente e sem motivo relevante na veracidade de suas declarações, mormente quando estão em harmonia com as demais provas colhidas no decurso da fase instrutória e com a confissão do acusado no tocante à descrição dos fatos e das diligências realizadas no momento do flagrante. Insta salientar que o crime de tráfico ilícito de drogas é de conduta mista ou conteúdo variado, sendo prescindível para o seu aperfeiçoamento a comprovação da mercancia, bastando a flexão de qualquer dos núcleos verbais descritos no 33, caput da 11.343, não restando dúvidas na hipótese vertente de que o apelante transportava substância entorpecente para que fossem destinadas à disseminação ilícita. Registre que a mera alegação do consumo próprio, desacompanhada de elementos concretos, não possui força probatória suficiente para afastar a tipicidade objetiva já configurada pelo verbo, entre aspas, trazer consigo, fecha aspas. E o artigo 28 da mesma legislação estabelece tipo penal de estrutura diversa, que exige como elemento subjetivo específico a finalidade exclusiva de uso pessoal. A confissão parcial prestada pelo acusado, ao afirmar que teria recebido os entorpecentes como forma de pagamento de uma dívida, e que se destinava ao consumo próprio, não se revela idônea para afastar a materialidade e a tipicidade objetiva já verificada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que mera declaração de uso pessoal não prevalece sobre os indícios circunstanciais, comportamentais e materiais, que evidenciam a prática da atividade do tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, a simples discurso defensivo do acusado não basta, sendo indispensável prova clara e segura e inequívoca acerca dessa destinação. Dessa forma, incomportável a tese absolutória ou desclassificatória para o artigo 28. Registre-se que a quantidade de droga apreendida é expressiva, 24 porções, 10 porções de maconha, 10 porções de cocaína, 10 porções de maconha, com massa bruta de 250,9 gramas e miligramas, 14 porções de cocaína, com massa bruta de 10,5 gramas e miligramas, a diversidade de substâncias entorpecentes, o fracionamento de múltiplas embalagens e a existência da quantia de dinheiro compõe um conjunto probatório sólido, indicativo de finalidade mercantil. Nessa esteira de considerações, devidamente comprovadas, a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas e a manutenção da condenação medida que se impõe, da dosimetria, conquanto não tenha sido objeto de apelo, constata-se que a pena privativa de liberdade imposta na sentença não merece reparos, porquanto fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais 583 dias multa, em atenção ao princípio constitucional, os princípios constitucionais da individualização das penas e da motivação das decisões, mostrando-se proporcional à gravidade do delito praticado e ainda na medida correta para atender à finalidade da pena. Ante o exposto, ante os maus antecedentes, a reincidência do apelante, e a residência específica, conserva o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda. Ante o exposto,
acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço o recurso e nego-lhe provimento. Esta é a sessão de voto, senhor presidente. Sob o crivo do desembargador, grande desembargador, jovem desembargador, da cidade de Moçâmedes, né? Denominado carinhosamente Sival Guerra Pires, né? Está aí conosco, abrilhantando a magistratura goiana. E é quem tem a palavra. Obrigado, meu mestre. Aqui, eu quero examinar esse caso. Ontem, quando eu vi essa minuta, já me advia alguma dúvida. Porque aqui está no limite, né? Veja bem, aqui ele fala que... veja bem que os policiais... tem uma versão dos policiais que, olha, ele dispensou a sacola. Aí fala, não, eu não dispensei, eu só pus no chão. Tem essa versão. E eu também, aqui está no limite da justa causa. É crível essa versão dos policiais? É crível, sim, mas vamos ver o que tem mais além disso. A quantidade... Aqui, outra questão que me aflige. Era para uso? 250 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína. Não teve apetrecho. Eu tenho uma passagem, um registro aqui, por tráfico, por drogas, enfim, um registro específico, do dia 1º de janeiro de 2019. Só que eu não sei a quantidade de droga que foi naquele evento, pudesse indicar alguma coisa. Eu acho que ele não foi condenado por prática de... Está cumprindo pena, Bárbara, pelo que a advogada... Não, mas eu acho que tem um homicídio aqui. Foi condenado por homicídio. E também não houve assim, uma dinâmica de venda de mercancia, e também não há presença de usuário. Então, na próxima sessão, com certeza, eu deliberarei a respeito disso aqui. Muito bem. E eu aguardo uma vista. Doutora Mariana, fica aí, então, o encaminhamento, neste momento, a respeito do caso, um voto do eminente relator e vista ao revisor. E eu aguardo, então, o pronunciamento de Sua Excelência. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Valeu a pena esperar de 9 até agora. Excelência, teria esperado ainda mais. Obrigada a todos e ótima noite. Obrigado. Boa noite, doutora. Muito grato. Tá. Vamos ao próximo, que é a Apelação Criminal de Goiânia, 0038417.29, sou relator, revisor desembargador Wilde, vogal desembargador Gustavo, primeiro apelante, Ministério Público, segundo apelante, Jaimes Guimarães Perni, primeiro e segundo apelados, as mesmas partes em ordem inversa. Assistente de acusação localiza Rente-a-Car S.A. Advogada sustentantes do segundo apelante. Não tem inscrição pelo primeiro, né? Doutora Pilar... Doutora Mariana está na sala. Sim, é do segundo apelante. Doutora Mariana Barreto Sobrinho está presente, né? Boa noite, doutora. Como vai? Seja bem-vinda. Boa noite, Excelência. Tudo bem? Graças a Deus. Obrigada. Tudo bem. E advogados sustentantes pela assistência de acusação, Dr. Bruno Costa Sarmento Montenegro e doutora Liana Novaes Montenegro Marambaia. Tem algum deles presentes? Dois. Não? Só a doutora Mariana mesmo. Muito bem, doutora Mariana. Só um minutinho.
Doutora Mariana, eu estou dando um encaminhamento que, em parte, prestigia a pretensão do James, mas eu vou ouvir Vossa Excelência, porque, eventualmente, pode haver alguma dissensão. Não? Bom, estou aqui avaliando aqui com os colegas. Eu penso que é possível julgar sem a necessidade de ouvi-la, doutora. Aqui nós temos uma hipótese em que o James foi condenado pelo uso de documento falso a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão no regime aberto, acrescida de 14 dias multa, bem como ao pagamento de R$55 mil a título de reparação de danos, e foi absolvido do delito de estelionato. O Ministério Público e o James brandiram seus respectivos apelos. O Ministério Público postulando a reforma da sentença para condenar o James também pelo estelionato, e o James preliminarmente postula a nulidade da sentença por cesseamento de defesa. No mérito, pede a absolvição do delito do artigo 304, o reconhecimento da participação de menor importância no uso de documento falso, a fixação da pena no mínimo legal, caso não se entenda, mantida a valoração negativa da vetorial, consequências do crime, a redução para a fração de 1/8, substituição da pena por restritiva de direitos. As contrarrazões são pelo conhecimento e desprovimento dos voluntários, e, neste grau recursal, o Ministério Público propugna pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo. Vamos lá. Este é um caso que demandou um esforço para definir bem esta situação, tendo em vista que a imputação de fato, que teria ocorrido no dia 29 de setembro de 2015, portanto, há mais de 10 anos, no interior da empresa Hertzcar, hoje absorvida pela Localiza, né, quando o denunciado, o James, e um outro indivíduo não identificado, teriam obtido vantagem ilícita em desproveito da empresa Hertz, que atuava no ramo de locação de veículos. Segundo apurado, o denunciado e seu comparsa conseguiram, por meio espúrios, clandestinos e não autorizados, uma carteira de habilitação em nome de Bruno Vinícius Lemes. E com este documento falso, uma terceira pessoa, né, seria o comparsa do apelante, teria se apresentado lá na Hertz como sendo Bruno, ali formalizou um cadastro e um contrato de locação de um veículo Escort. Imputa a denúncia que ambos tinham ciência de que o carro não seria devolvido, o que gerou prejuízo, portanto, para a Hertz. No entanto, apesar do documento falso, a documentação acabou sendo utilizada para a aprovação do cadastro, né? E assim os funcionários da empresa entregaram o veículo ao comparsa do denunciado, comparsa não identificado, e em seguida, narra a denúncia, insisto, James teria recebido o referido veículo e, mesmo sabendo que ele pertencia à Hertz,
ele deliberou por transferi-lo para seu nome. Assim, ele teria conseguido, por meios espúrios e clandestinos, um documento de transferência do citado veículo, onde foram inseridas declarações falsas, tais como que a empresa, a Hertz, o teria vendido para o Jaimes por R$55.000, e inclusive com a aposição de sinais e selo falsos e de reconhecimento da firma da Hertz e do próprio Jaimes, né? Transferência essa que teria se operado no primeiro tabelionato de notas. Com este CRV, ideologicamente falso, no mês de novembro de 2015, o denunciado Jaimes fez uso de documento público forjado no DETRAN e ali conseguiu transferir o referido veículo para a sua propriedade e deu ao carro destinação ignorada. Ele não foi encontrado em nenhum tempo esse veículo, né? Posteriormente, a Hertz soube da transferência, comunicou o ocorrido à DETRAN. Mediante auditoria, houve o bloqueio do veículo e a empresa, o primeiro tabelionato informou que nem a empresa Hertz e nem o Jaime possuíam cartões de assinatura naquele cartório relativamente ao CRLV utilizado para a transferência do veículo, né? Então, ele teria sido falsificado também. A Localiza, sucessora da Hertz, noticiou que o mencionado veículo não foi recuperado até os dias no dia do oferecimento da denúncia, portanto, né? Seguiu-se a tramitação inteira do procedimento e em 5 de março deste ano foi prolatada a sentença que absolveu o apelante da imputação de estelionato e o condenou pelo uso de documento falso. Eu aqui estou na análise da questão do estelionato, na linha de direção seguida pelo magistrado insular, né, compreendendo que não ficou suficientemente demonstrada a autoria do estelionato praticado contra a Hertz, porque um terceiro teria ido lá na sede da Hertz e, usando uma documentação em nome de Bruno Vinícius Lemes, efetuado o cadastro perante a empresa e a locação deste veículo, né, que posteriormente foi, portanto, repassado ao Jaimes, né? De maneira que, neste ponto, eu estou convalidando a sentença absolutória, conhecendo e negando o provimento ao apelo ministerial. No personalíssimo, o Jaimes negou a autoria dos fatos, né, compreendendo que ele não obteve vantagem ilícita em relação a este episódio e teria adquirido um veículo EcoSport num feirão lá no Serra Dourada pelo valor de R$55.000, numa época em que ele pretendia se casar, pelo qual ele estaria pagando, tendo afirmado que deu um sinal de R$5.000 e os R$50.000 restantes foram pagos no dia seguinte em espécie, em razão do dinheiro ajuntado em participação de consórcios. Pois bem, então, quanto ao estelionato, eu ratifico, então, a decisão do colega de primeiro grau. Relativamente ao crime de uso de documento falso, é preciso dizer o seguinte: houve um pedido de nulidade processual ante a ausência do laudo de exame pericial grafotécnico, né, para definir se a assinatura lançada era realmente falsa, né? Este laudo não veio aos autos,
em relação ao certificado de registro de veículo automotor, antes era CRLV, não? Certificado de registro de... não. Bom, enfim. E como se trata de delito não transeunte, portanto, delito que deixa vestígios, a jurisprudência tem sido pacificada no sentido de que é imprescindível o exame de corpo de delito, não o suprindo a confissão do acusado, né? Até porque não é possível dizer se é falso ou não sem fazer a perícia grafotécnica, né? Trago aqui orientação doutrinária e também os depoimentos e testemunhos coletados em juízo. Foram ouvidos o Bruno Vinícius Lemes, a pessoa em nome de quem foi contrafeito o primeiro documento utilizado lá para poder causar o prejuízo a Hertz, né, Localiza. Ele foi vítima também, porque foi a documentação dele, né, utilizada na ocasião com a substituição de sua fotografia. Foi ouvido o representante da Hertz, né, sobre tudo o que ocorreu e, enfim, a locação do veículo. E só depois é que se percebeu que se tratava de uma CNH falsa, né? Ouviu-se ainda uma despachante e, em relação a ela, a servidora do Detran, Luciana Gomes da Silva, apontou que o despachante Santana, ele tinha alguns problemas com relação a essas questões administrativas envolvendo reconhecimento de firmas, enfim, tanto que em algumas ocasiões foram realizados alguns procedimentos administrativos em face da empresa, tendo em vista algumas oportunidades em que teriam sido detectadas fraudes documentais. Muito bem. Nenhuma das pessoas ouvidas, seja a vítima ou o representante da empresa, o despachante ou a servidora do Detran, possuía expertise técnica ou realizou o exame pericial sobre o CRV reputado falso, que é esse que se atribui ao acusado como tendo sido utilizado para a configuração do crime de uso de documento falso. Eu já falei desse aspecto. E, então, o que resta nesse quadro, que, embora comprove que houve posterior tentativa de regularização do automóvel perante o Detran, o depoimento não revela algo suficiente à participação do Jaimes na fase antecedente do estelionato, isto é, no momento da obtenção da posse inicial do bem junto à locadora, e, ademais, a servidora do Detran é categórica em afirmar que não se recorda especificamente do caso desta EcoSport, que foi o veículo locado em nome do senhor Bruno, né, aquele que teve a sua CNH contrafeita. Tudo bem. Então, na tentativa de sintetizar tudo que está aqui, eu tenho a compreensão de que os elementos não são suficientes para afirmar-se com a possibilidade de não incorrer em um erro judiciário, né, o que é o nosso maior calcanhar de Aquiles, né, cometer um erro, condenando alguém que é presumidamente inocente e que, pelo menos aqui, né, não foi possível divisar elementos suficientes para afastar essa presunção
e afirmar sem nenhuma dúvida a certeza de que foi o autor, né, do uso desse documento falso perante a instituição, o Departamento de Trânsito. Por essa razão, estou conhecendo dos apelos, dando provimento ao interposto pela defesa para absolver o apelante Jaimes Guimarães Perni, da imputação do crime do artigo 304, conjugado com 299 do Código Penal, ante ausência da prova da materialidade, por não ter sido realizado o exame no referido documento, né, o exame de corpo de delito, e, de outro lado, negando provimento ao apelo ministerial para manter a absolvição do Jaimes relativamente ao delito de estelionato. É como estou votando, o desembargador Wilde. Obrigado, senhor presidente. Eu fiz a revisão e, como foi muito bem exposto pelo relator, e não há que se fazer nenhum acréscimo em fundamentação, eu estou acompanhando o relator. Desembargador Gustavo. Acompanho. Havendo convergência. Do bem lançado, do meu bem lançado voto. Muito bem. Doutora Mariana. Sim, excelência. Eis aí o resultado, doutora, viu? Seja sempre bem-vinda. Muito excelência. boa noite. Até outra oportunidade. Obrigada. Boa noite. Bom descanso para noite. vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. 43, apelação criminal de Catalão. 5670418.36, relator o desembargador Adegmar, desembargador Sival e eu fazemos parte da turma julgadora. Apelante Nadson Lucas Ferreira de Carvalho, apelado ao Ministério Público, advogado doutor Anicésio Bruno Moreira Borges. Doutor Anicésio, como vai, doutor? Tudo bem? Oi, doutores, boa noite, Como é tudo que bem vai, aqui? doutor? Tá bom? Bem, Muito bem. Vamos ver o que o eminente relator tem a propor, tá certo? Vamos ouvi-lo. certo. Bom, boa noite, doutor Sérgio. Seja bem-vindo. Bom, aqui, presidente e demais pares, eu estou concedendo, dando, portanto, provimento. Se trata aqui, um caso simples, de restituir um celular, restituir um aparelho celular que foi apreendido, e então, sucintamente, né? Olha, o Nadson Lucas Ferreira de Carvalho, esse insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens em autos apartados, qual seja um aparelho de telefone celular, modelo iPhone, apreendido nos autos da ação penal número 591-523541-2024. Ele alega, através do nobre advogado, ao interpor o recurso, que, em razão do princípio da fungibilidade, foi recebido como apelado, como apelação, melhor dizendo, o recurso, né, como apelação, do movimento 18, e assim, em sede de razões recursais, movimento 21, fundamenta-se a sua pretensão em restituição do bem, dos bens, né, que no caso está no plural, mas é o bem, um celular, por ser o legítimo proprietário e porque o objeto não interessa ao processo. A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento, mas foi pelo desprovimento do recurso. Então, eu passo aqui ao voto. Pretende a defesa do apelante a restituição do aparelho celular, apreendido por ocasião do flagrante policial. Contextualizando, o requerente foi preso em flagrante na data de 28 de setembro de 2024, portanto, o ano passado, completou um ano agora, né? Quando transportava entre os estados da Federação, Minas Gerais e Goiás, 23 porções de material vegetal dissecado, acondicionado em um saco plástico, envolvendo a fita, envolvido em fita de cor vermelha, com massa bruta de 27,47 quilogramas, e ainda 17 porções de material vegetal dissecado, acondicionado também dentro do saco branco, e envolvido em fita com cor roxa, com a massa de
20 quilos e 305 gramas. E ainda 47,547 quilos, além do aparelho celular. Aqui está a questão do celular. Este último é objeto da insurgência. A prova dos autos não demonstra que o aparelho de telefone celular apreendido com o acusado tenha sido utilizado como instrumento de tráfico de drogas, embora, no contexto fático, sugira possível uso do aparelho, possível, já que o réu confessou o transporte interestadual de drogas mediante pagamento sob a premissa de passar por dificuldades financeiras. Não há comprovação de que o telefone tenha sido de origem ilícita ou contenha conversas relacionadas a comércio de entorpecentes. Os agentes públicos apenas registraram a apreensão do aparelho, por se tratar de item que estava com o acusado no momento do flagrante. Além disso, o processo original está arquivado, de modo que o objeto não mais interessa a persecução penal. Diante disso, é devida a restituição do celular, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual o recurso é conhecido e provido. Ante o exposto, desacolhendo o parecer do Ministério Público de Cúpula, conheço do recurso e dou-lhe a ele provimento a fim de restituir o aparelho celular apreendido nos termos da fundamentação. É a sugestão de voto, presidente. Desembargador Sival. Tá, muito bem, eu também acompanho. Doutor Anicé, às vezes aí está deferida a restituição do aparelho, tá bom, doutor? Ok, doutores, muito obrigado. Tenham uma boa noite e um bom trabalho a todos. Obrigado, doutor. Boa noite também. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Vamos ao número, agora é 45, né? Apelação criminal de Novo Gama, 002654.40. Sou o relator, revisor desembargador Wilde, vogal desembargador Gustavo, apelante Wellison Madeiro, advogada, apelado Ministério Público, advogada doutora Jordana da Silva Costa. Não encontrei na sala não, presidente. Doutora Jordana não está presente, né? Muito bem, essa aqui é uma apelação criminal do júri, em que o Wellison foi condenado por homicídio tentado, homicídio simples tentado, a pena de 5 anos, 9 meses e 21 dias, em regime inicial semiaberto. Ele postula o afastamento da negativação da culpabilidade, a neutralização das consequências do delito, o reconhecimento do comportamento da vítima como favorável, correção da fração na segunda fase da dosimetria, redução pela tentativa na terceira fase em patamar mais elevado, ele pede 2/3, e fixação do regime inicial aberto, com substituição por restritiva de direitos e aí concessão dos benefícios da justiça gratuita. No primeiro e no segundo graus, o Ministério Público é pelo conhecimento e desprovimento da apelação. Eu vou ser bem direto, eu estou dando parcial provimento, conhecendo e dando parcial provimento para corrigir a pena. Vou direto ao ponto, né? Tem um programa assim, né? Direto ao ponto, né? Vamos lá. A valoração negativa da vetorial culpabilidade não pode ser afastada. A análise feita pelo magistrado insular está correta. Há uma multiplicidade de golpes, né? Foram 5 golpes à faca, né? Então, portanto, eu estou conservando a sua negativação. Relativamente às consequências, aí não, eu estou fazendo a correção, porque a incapacitação da vítima por período superior a 30 dias constitui uma das consequências normais ou naturais da própria tentativa de homicídio,
Isso faz parte de um desdobramento natural de um ataque contra a pessoa desta natureza. Então, eu estou afastando a negativação. Relativamente ao comportamento da vítima, o magistrado não ponderou absolutamente nada em relação a ela, e também não há como prestigiar o pleito do acusado, no sentido de considerá-la favorável, até porque ela está neutralizada. E aí eu faço uma alteração em relação à fração utilizada para a dosimetria da pena base, Então, sexta-manhã, lançando mão daquele 1/8 sobre a pena mínima, maneira que eu a estou fixando em 6 anos e 9 meses de reclusão. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, o colega, por considerar que foi uma confissão qualificada, é dizer, ele suscita a existência da alegativa de legítima defesa, ele aplicou a redução só de 1/12. Eu estou fazendo o reajuste, considerando que o valor de 1/6, ele também se aplica à confissão qualificada, traga até jurisprudência do STJ nesta direção. E ainda aqui seria a hipótese de reduzir aqui no mínimo, mas nós esbarramos na blindagem da súmula 231 do STJ e tema 158 do Supremo, portanto, fica em 6 anos, reduzo retiro os 9 meses, 6 anos, e em seguida, no lugar de usar a fração que foi empregada na sentença, eu estou aplicando uma redução de metade por força da tentativa, e estabelecendo como pena final 3 anos de reclusão no regime inicial aberto, sem substituição, é evidente, sem também a imposição ou a aplicação de suspensão condicional da execução da pena. E quanto à questão dos benefícios da justiça gratuita, isso deve ser formulado ao juízo da execução. De maneira que eu estou aqui encaminhando a consideração dos ilustres pares o conhecimento do recurso de apelação, dando-lhe parcial provimento para reformar a sentença, afastar a vetorial consequências do crime, ajustar a fração da atenuante da confissão, reduzir a pena em razão da tentativa e fixar o regime inicial aberto nos termos deste voto. É assim que estou votando, desembargador Wilde. Senhor presidente, eu vou acompanhar com a ressalva, porque eu não vejo a necessidade de mudar o parâmetro para 1/8, não houve um equívoco do parâmetro. Mas como se trata de uma interpretação mais benevolente, eu fico com a ressalva de que, tecnicamente, não há essa necessidade. Desembargador Gustavo, também? Bem, então vamos para o número 6 da pauta de adiados. Habeas corpus criminal de Catalão, 580653.12, relator o desembargador Sival. Paciente Leno Silvério Borges. Tem 4? Por que eu marquei que estava julgado já, hein? É uma apelação criminal. Não foi julgada não, né? Número 4. O 4, vamos. Então, está pronto? Pronto. Então vou anunciar aqui. Onde eu marco um X aqui em cima é porque já julgou. Pauta dia, o 15 da pauta dia? Tem. O advogado deve estar chegando de viagem, porque ele falou que estava vindo desde cedo. Chegava depois das 8, já passou da hora de chegar, né? Eu acho que ele está na sala.
Recording Primeiro é stopped. o anúncio do deferimento de adiamento do número 13 da pauta de adiados, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Doutor Gilberto Carlos de Moraes e doutora Fernanda Toledo de Oliveira. Não, não achei nenhum dos dois. Não estão presentes. Tá. Então, é adiado o número 13 da pauta de adiados já, né? O mantido adiamento, que é a apelação criminal de Morrinho, 50804040.2.24, relator desembargador Gustavo, revisor desembargador Adegmari, vogal desembargador Sival, primeiro apelante Richard Lourenço Belo e segundo apelante Caíque da Conceição, apelado Ministério Público, advogados doutores Gilberto Carlos de Moraes e doutora Fernanda Toledo de Oliveira. Esse caso migrou da sessão virtual para a presencial. Então, fica adiado. Agora, com relação a uma outra questão, que nós julgamos, o número 45, eu vou ter que cancelar o julgamento, porque a nossa secretária verificou que nos autos havia um pedido e um deferimento de adiamento do julgamento, né? O número 45 foi esse que acabamos de votar há pouco. É a apelação criminal do Novo Gama, 002654.40. Sou o relator, desembargador Wilde, revisor, e desembargador Gustavo, o vogal. Apelante Wellison Madeiro e apelado Ministério Público, advogada doutora Jordana da Silva Costa. Acabamos de julgá-lo. E foi aquele que nós chegamos no final, eu cheguei ao final com provimento parcial, né, com afastamento das consequências do crime, ajustar a atenuante e reduzir a pena pela tentativa, né? Então, eu tenho que fazer isso, porque senão vem uma ordem superior dizendo, olha, deferiu e não repita. Faz isso de novo, não, né? Cerceamento do direito de defesa. Então, está cancelado o julgamento deste número 45, que retorna à pauta na próxima semana. Vamos para o número 6, não é isso? Habeas corpus criminal de Catalão. Ou 15, né? Temos o 15 também, né? Desembargador. Ele está se ajeitando. O doutor Fagner está ali, ó. Olha lá, já estou disponível. Já cheguei tá em casa. Eu estava em viagem, foi o que eu falei com vocês de manhã. Muito bem. Número 15, doutor Fagner. Um habeas corpus criminal de Rio Verde, 5859.650.34, relator desembargador Sival, paciente Carla Vitória Monteiro Moreira, petrante sustentante, doutor Fagner de Oliveira. Doutor Fagner, muito bem, seja bem-vindo, que bom que chegou bem da sua viagem. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado. Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, né? O relator, os demais desembargadores, o ilustre representante do Ministério Público. E o Roberto do 8. Pode continuar? Pode prosseguir, doutor, fique à vontade. Tudo bem. Venho sustentar o presente habeas corpus em favor de Carla Vitória Monteiro Moreira, cuja prisão preventiva ela foi mantida sem fundamentação individualizada, ao passo que a Corre Nayane Santos Pereira, em situação idêntica, recebeu o direito de recorrer todo o processo em liberdade. Elas ficaram presas juntas e a Nayane ficou 14 dias e saiu em liberdade. E ela não, que ela tem bons antecedentes, réu primário, a identidade fático-jurídica do artigo 580 do CPP.
Excelências, todos os corréus foram condenados na mesma sentença, pelos mesmos crimes, sob as mesmas circunstâncias. Não há diferença probatória processual ou pessoal que justifique tratamento desigual. Contudo, a corré Nayane recebeu liberdade para recorrer e a Carla permaneceu presa, sem qualquer motivo particularizado. O artigo 580 do CPP determina que o benefício concedido a um corréu se estende aos demais, quando não houver fundamentos exclusivamente pessoais e exato o caso. O STJ é firme nesse sentido, assim como este próprio tribunal que recentemente decidiu pela extensão do benefício em situação idêntica no HC de número 54.4676/64 de 2024. Ausência de fundamentação no artigo 315, parágrafo 2º do CPP. A manutenção da prisão preventiva de Carla baseou-se em argumentos genéricos, sem indicar o risco concreto à ordem pública, a instrução ou aplicação da lei penal. O pacote anticrime exige fundamentação individualizada, o que não aconteceu. Se a corréu está solta pelos mesmos fundamentos, manter Carla presa é ilegal. Princípio da isonomia e presunção da inocência. A Constituição veda distinção injustificada entre réus e condição igual. Manter Carla enquanto a outra corréu está livre viola a isonomia, artigo 5º, presunção de inocência, artigo 5º, inciso 57, não há justificativa técnica para esse tratamento. Até porque a corréu Nayane, ela não tinha filho, bons antecedentes, réu primário, e a Carla, no caso, ela estava só um mês com o namorado dela, morando junto, ela não sabia da vida pregressa do seu namorado, então ela caiu como a mesma pena. A concessão, aí, diante disso, requer-se a concessão da ordem, estendendo a Carla o direito de recorrer em liberdade, concedida a corréu Nayane, nos termos do artigo 580 do CPP, subsidiariamente o relaxamento da prisão preventiva por ausência de motivação concreta ou, ao menos, a substituição por medidas cautelares. Excelências, não se pede privilégio, apenas uma igualdade. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Ouvimos o eminente relator. Bom, nós já julgamos o caso similar do corréu Vitor, salvo engano, exatamente, Silvio Moreira Aguiar. É caso de Rio Verde, que tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico. Houve uma sentença condenatória. A Nayane foi condenada a 12 anos de prisão pelas práticas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em regime fechado. E com relação a... Aí, eu estou sustentando que situação de gravidade concreta, 100 gramas, ou melhor, 100 quilos de maconha, transportado entre estados, há esse componente aí de indícios de associação criminosa, associação para o tráfico e traficância. E com relação à aplicação da extensão de benefício, que foi concedido a Nayane Santos Pereira, ainda que possa ter havido algum erro nesse julgamento, isso ocorreu durante a minha substituição, o fundamento da concessão da liberdade provisória foi que ela ostentava a condição de mãe de menor de 12 anos. E, portanto, não há similitude com o caso da paciente. Nesse sentido, eu estou dizendo que é inaplicável ao caso esse benefício que foi concedido anteriormente, correto, e votando no sentido de acolher o parecer, conhecer e denegar. Esse é meu voto. Bem, ouço os pares. Integralmente. Acompanho.
Tudo bem, doutor Fagner, eis aí o resultado. A Câmara deliberou no sentido de conhecer e denegar a ordem. Seja bem-vindo, doutor. Muito boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Vamos agora julgar os números 7 e 8 nesta sequência. 6. Não, é porque os advogados estão presentes, tem 2 advogados presentes. E vamos prestigiá-los, né, para que eles fiquem liberados também. Eu estou seguindo a ordem, mas também o fato de que pelo menos eu, pessoalmente, vi o Dr. Jefferson com precedência aqui nas imagens. Depois ingressou... Fica até 11 horas, né, presidente? Ele falou que fica até às 11? Não, então tá bom. Ficaria até às 11. Então, vou inverter aqui. Muito bem, vamos lá. Um habeas corpus criminal de Cachoeira Alta, 58506227.27, em relatório desembargador Cival, paciente Walter Lúcio Ramalho, impetrante e sustentante foi o Dr. Jefferson Silva Borges, na sessão passada, e ficou com vista o eminente relator. Os demais aguardam. Desembargador Cival. Senhor presidente, demais votantes, aqui é a pretensão de reconhecimento do excesso de prazo do desenvolvimento desse inquérito policial e para a sua extinção, né, na linguagem mais corriqueira, o trancamento da ação penal. Aqui é uma persecução penal relativa ao crime de usura. O douto defensor sustenta que o caso já dura 1 ano e 4 meses e que existem não só investigações, mas existem medidas cautelares pendentes e que afetam os direitos fundamentais do paciente. Eu estou aqui votando pela denegação, mas de ofício eu estou aqui seguindo já uma linha de entendimento aqui do tribunal, no sentido de, nesses casos, estabelecer um prazo para a conclusão. Aqui, como eu disse, é uma investigação sobre usura pecuniária. E estou me expressando em resposta às argumentações da defesa, consignando meu voto o seguinte, em síntese: o trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, extinção de punibilidade, ausência de justa causa, hipóteses não verificadas no caso. A aferição de excesso de prazo na conclusão de inquérito policial não decorre da mera operação aritmética, devendo ser sopesada a complexidade da investigação, necessidade de diligências e a ausência de inércia estatal. Inquérito policial instalado para apurar suposta prática reiterada de usura pecuniária, com utilização de empresa como fachada, ou pelo menos tem essa notícia, também de transferência de bens móveis de alto valor, relatos de ameaças a devedores, quebra de sigilo bancário e análise de dados financeiros telemáticos, consiste ou indica um quadro que afasta a alegação de investigações simples e justifica maior elasticidade temporal. A ausente demonstração de inércia estatal qualificada ou paralisia injustificada da persecução penal, especialmente considerando que o paciente responde em liberdade e que as diligências realizadas demandam exame técnico e integração de dados, não se caracteriza, não leva à caracterização do excesso, alegado excesso de prazo, à luz da jurisprudência do STJ. As medidas assecuratórias, sequestro, bloqueios e apreensões foram decretadas com base em indícios não irrelevantes de que o patrimônio apreendido pode ter sido obtido com o proveito da infração, mostrando apropriadas e proporcionais ao fim de assegurar eventual ressarcimento e efetividade da persecução penal, cabendo a discussão de sua extensão e manutenção, caso necessário, pelos meios próprios perante o juiz de origem. Então, eu estou entendendo que as indicações
apontam para a probabilidade ou possibilidade de autoria e materialidade, e que o contexto probatório, o contexto de produção de provas é, sim, complexo. Mas, ao mesmo tempo, levando em conta esses dados, eu estou entendendo que é o caso de trancamento, pelo menos por enquanto, que não é o caso de trancamento, e que é razoável estabelecer um prazo de 120 dias para a conclusão das investigações. Então, eu estou denegando, acolhendo, conhecendo, denegando, de ofício estabelecendo um prazo de 120 dias para a conclusão das investigações. Esse é o meu voto. Desembargador Silvão, tem quanto tempo as investigações? As investigações se iniciaram, não estou com a data aqui exatamente. Eu estou... Doutor Jefferson? 1 ano e 4 meses, segundo a defesa. Essa investigação tem 1 ano, 4 meses e 28 dias. Investigação um pouco mais delongada. Com os relatórios dos bens apreendidos já na mão da autoridade policial. Muito bem. Acho razoável a proposição do eminente relator, ouço os pares. Acompanho integralmente. Então, a Câmara decide nesta direção, doutor, denegada a ordem, porém, fixado um prazo para o encerramento das investigações, 120 dias. Tá bom, doutor Jefferson? Seja sempre bem-vindo, muito boa noite. Até outra oportunidade. Tudo bem. Obrigado, excelência. Obrigado. Não por isso, doutor. Vamos lá. Número 8. Recurso sentido distrito de Lusiânia, 5504.430.17, relator do desembargador Gustavo. Completam a turma julgadora os desembargadores Adegmar e Sival, recorrente Alex Rosendo dos Santos, recorrido do Ministério Público, advogado Dr. Roberto de Oliveira Nascimento. Na sessão do dia 13, houve sustentação oral e vista ao relator. O adiamento foi mantido na sessão do dia 17. Então, os autos continuam com vista ao eminente relator, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de distrito. O Alex Rosendo dos Santos, ele foi pronunciado por tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Analisando as provas produzidas nos autos, nós temos aí o depoimento da vítima e também o do pronunciado, que são depoimentos contraditórios. O pronunciado alega que agiu em legítima defesa e que a vítima é que teria agredido. Já a vítima diz que ela que foi agredida, atraída para dentro da casa por questão de ciúmes e que teria levado facadas, e dentre elas uma facada nas costas. E que, por essa razão, isso foi denunciado. Das provas que foram produzidas, o que nós observamos? Não é possível acolher a tese de legítima defesa, porque nós temos um laudo de exame de corpo de delito em que a vítima tem facadas na parte da frente e uma nas costas. O pronunciado, ora recorrente, diz que não tem laudo em relação a ele, mas tem fotografias que demonstram as lesões que ele também sofreu no embate. De forma que não há uma prova inequívoca de que tenha ocorrido legítima defesa. Então, não é possível acatar nem legítima defesa, nem eventual desclassificação para lesão corporal. Com relação à materialidade está demonstrada e há indícios suficientes de autoria para levá-lo ao júri. Com relação às qualificadoras, são 3: motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Com relação ao motivo fútil, que seria ciúme, não tem uma palavra na sentença ou na decisão de pronúncia que estabeleça o reconhecimento da questão dos ciúmes, e nem nos depoimentos, de forma que
não é possível que a tese acusatória, não há indícios de que essa qualificadora esteja presente, de forma que eu estou excluindo a qualificadora de motivo fútil. Com relação ao feminicídio também, não há a demonstração de que a questão tenha relação com a questão de gênero ou de... Deixa eu pegar aqui mais específico. Ou que não se verificou que a conduta do agente decorreu da condição de mulher da vítima, ausente indicativos de que o delito tenha sido perpetrado com o intuito de subjugá-la, dominá-la, controlá-la ou reafirmar posição de poder baseada em gênero. Assim, está bem limítrofe essa questão, mas nos depoimentos, no que eu observei, não tem esse elemento de, pelo menos, algo que permita levá-lo ao júri. Mas o recurso que dificultou a defesa da vítima, sim, está presente. Então, estou mantendo parcialmente a decisão de pronúncia, apenas com relação à qualificadora, recurso que dificultou a defesa da vítima. Não sei qual será a decisão do júri, talvez lá ele tenha maior sorte, mas é algo que tem que ser submetido ao tribunal do júri na nossa ótica. É como voto. Senhor relator, Vossa Excelência me permite uma questão de ordem. Sim, pois não. Eminentemente fática. E aí eu só queria chamar um ponto bem específico de Vossa Excelência a respeito da tese de desclassificação para lesão corporal, porque durante a audiência eu perguntei à própria vítima se ele teria condições de continuar o crime, de continuar efetivamente se o intento dele fosse homicida, e a hora vítima disse que sim, e que somente por meio de um grito dela é que ele saiu. Então, o que se aponta na nossa tese, inclusive isso está na parte bem apontada nas razões do recurso, é que a vítima disse que ele teria condições de continuar no seu intento e não continuou na empreitada criminosa. Por isso que a gente postula a desclassificação para lesão corporal, eminentemente porque não foi o homicídio que deixou de ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas sim porque ele efetivamente desistiu, segundo a própria vítima. Então, é somente em relação a esse ponto, está bem degravado esse trecho nas razões da apelação, e é isso que eu chamo a atenção de Vossa Excelência. Obrigado, doutor. Foi bom o senhor ter apontado essa questão. De fato, uma das teses é a desistência voluntária, né? Mas o que se observa é que ele só parou a agressão depois que ela gritou e pediu por socorro. Então, é uma situação que há esse elemento nos autos, de forma que não há como acolher de forma inequívoca a presença da desistência. Então, é algo que deverá ser submetido ao júri. Estou acompanhando integralmente, presidente. Muito bem, desembargador Degmar. Desembargador Sival. Ele está submetido a júri por quais dispositivos? Recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. O feminicídio e o motivo fútil foram descartados. De acordo com o relator. Muito bem, doutor Roberto. Fica aí, então, a decisão da turma julgadora. Seja sempre muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Excelência. Eu só peço a palavra 30 segundinhos aqui para me dirigir ao desembargador Adegmar. Eu sou aqui da cidade de João Pessoa e quando eu fiz sustentação oral, Sua Excelência perguntou se eu conhecia o doutor Adalmirton. Isso. E se não o conhecesse, que procurasse saber quem é e mandasse um abraço. E eu fiz isso, Excelência. Mandei para ele o vídeo, conheci. Ele faz parte de um programa aqui da UFPB, é professor junto com outros colegas, e ele disse que Vossa Excelência é adorado pelos doutorandos. E mandou um forte abraço para Sua Excelência. Então, fica transmitido aqui o abraço. Muito obrigado. Fica o convite aí para Vossa Excelência vir nos visitar aqui em Goiás, né? Tomar a nossa água. O perigo é que quem toma água de Goiás é difícil de voltar para sua origem, né? Tá bom? Eu confesso que eu estou até com vontade de abrir um escritório aí, Excelência. É mesmo, pra cá. Grande abraço. Muito obrigado. Boa noite a todos e até breve. Muito boa noite. Até outra oportunidade. Vamos lá. O número 6 agora, né? Número 6. Habeas corpus criminal de Catalão, 580653.12. Desembargador Sival relata. Paciente Leno Silvério Borges.
impetrante e sustentante Dr. Silfarney Modesto Arrates Júnior, na sessão do dia 17, após sustentação oral, ficou com vista o eminente relator e aguardam os demais juízes certos. Desembargador Sival. Senhor presidente, aqui é uma persecução penal relativa a tráfico de drogas e associação para o tráfico. E lembrarão daquela sustentação oral feita pelo advogado, quando ele mencionava que a voz que foi utilizada, a voz do diálogo que estava sendo utilizado para fundamentar a investigação não era dele, que fez uma perícia particular e indicou que a voz não era a mesma. Mas, na verdade, realmente há uma perícia fonética em andamento, mas o nome dele é falado durante as falas interceptadas, de modo que não há como afastar de plano o pressuposto para a medida prisional pertinente à autoria. Eu estou consignando que a persecução penal é baseada em relatório de investigação, com busca e apreensão, interceptações telefônicas e confere indícios de crime de tráfico e associação para o tráfico. Há também indicativos de reiteração delitiva e prática em conjunto com vários envolvidos que justificam a medida cautelar. Estou considerando também que a alegação de que a voz que aparece nas interceptações não só a alegação de que não são do paciente ainda está pendente de perícia, mas o nome dele foi pronunciado em diálogos, não se afastando nesse momento os indícios da autoria. Então, eu entendo que a decisão tem fundamento e estou, como está indicado no voto ou na minuta compartilhada, razões para a decretação da prisão preventiva e, portanto, estou acolhendo o parecer, conhecendo parcialmente e denegando a ordem. É o meu voto. Acompanho Vossa Excelência, ouço os pares. Com o relator, presidente. Bem. Vamos para o número 9, que é o penúltimo. Apelação Criminal de Goiânia, auto 519712.3.62, é relator o desembargador Gustavo, revisor desembargador Adegmar e vogais desembargador Sival e eu. Esse tem 2 vogais. Esse é o 12? 9, né? Não são 2 vogais aí? O 9 não estou com vista, não. Não, aqui é o seguinte, deixa eu explicar aqui. Aqui tem... Está vendo? Como é que é? Muito bem. Bye, bye. É porque me incluído aqui como votante. Eu estou me anunciando. Seu. É o número 9 mesmo. É porque ficou aqui meu nome aqui, excedendo aqui no final. Muito bem. Então, vogal desembargador Sival, apelante Arthur Hermano Abrão Rodrigues, apelado Ministério Público, advogado doutor Arthur Paulino de Oliveira. Ele migrou da sessão virtual do dia 10/11/2025, onde foi conhecido e provido em parte. Divergiu o desembargador Adegmar e pediu vista o desembargador Sival. Então, nós temos aí proposição do relator com conhecimento e provimento parcial
e a divergência do desembargador Adegmar. Com vista ao desembargador Sival. Bom, aqui é uma condenação pela prática de tráfico de drogas. 241 gramas de maconha, equipe policial, serviço de inteligência, caracterizou uma motocicleta Honda com placa final 46 e os policiais visualizaram uma motocicleta com essa característica, abordaram, busca e apreensão e encontrou essa droga. Depois, informou que havia mais drogas na residência e tentou fugir. O relator está desprovendo o recurso e o desembargador Adegmar apresentou divergência para que a pena fosse reduzida, com a aplicação do denominado tráfico privilegiado, a ponto de que ficasse estabelecida em 1 ano e 8 meses. E eu pedi vista sob o entendimento de que, não havia justa causa. E a essa altura, depois de reestudar o caso, eu estou aqui acompanhando o voto do desembargador Adegmar para reconhecer o tráfico privilegiado. Quando o juiz vai justificar o encabimento dessa causa de munição, ele diz o seguinte, o réu já possuía registros anteriores pela prática de tráfico de drogas, embora não configure reincidência. E, se assim o for, como na linha do voto do desembargador Adegmar, cabível o benefício, a causa de diminuição de pena. Portanto, eu estou aqui, o pedido de voto, na verdade, era para absolvição, mas, revendo o caso, eu estou votando pela aplicação da causa de diminuição de pena, denominado tráfico privilegiado. Então, estou acompanhando a divergência apresentada até então. Muito bem. Obrigado, presidente. Eu vou manter o voto. Eu estou excluindo somente as consequências. Ele tem antecedentes, inclusive ele foi indultado, mas os efeitos secundários permanecem. E por essa razão não é possível, na nossa ótica, conferir o privilégio do parágrafo 4º. Então eu estou mantendo para não incidir. Ele até é reincidente, o juiz não reconheceu essa situação, então eu não vou agravar, mas com relação ao fato de que para o parágrafo 4º precisa ser primário bons antecedentes e não dedicar a atividades criminosas, ele tem antecedentes, então não é o caso de aplicação. Muito bem, então fica aí proclamado o resultado, pelo conhecido e provido em parte, né? Nos termos do voto do revisor, que passa a ser o redator, acompanhado pelo desembargador Sival, vencido o eminente relator. Eu ponho só que ele foi maior extensão? Não, o foi desprovido, né? Não, provido em parte. Proveu em parte? Provei em parte. Então também, provimento em maior extensão. Muito bem. Fica assim. Eu não teria dificuldade de acolher, mas, contudo, nesse caso aqui, ele está, na nossa ótica, tem a situação dos antecedentes. Uhum. Só fazer uma observação, só que o juiz de primeiro grau e a recurso da defesa, ele desconsiderou, né? Ele desconsiderou a reincidência. A reincidência, sim.
Mas antecedentes, não. Ele disse que ele tem antecedentes. Não, mas ele fala em passagem, história, não quer? Ele não fala em maus antecedentes. Bom, deixa eu só verificar essa questão aqui enquanto a gente... Quer ver? Possuía registros anteriores. Mas é isso aí, registros anteriores é Pela porque prática de tráfico. na expressão que eu compreendi dele é antecedentes. É que ele usou uma expressão sinônima. Várias coisas, menos reincidência. No fundo, o que ele quer reforçar, a habitualidade. Né? Mas, enfim. Muito bem, vamos lá então para o último. É o número 12 da pauta. Adiados. 6. Apelação criminal de Goiânia, 50533139.54. Relator o desembargador Gustavo, revisor desembargadora Degmar e vogal desembargador Sival. Apelante Patrick Kennedy de Lisboa de Calvares, apelado ao Ministério Público. Advogados Dr. Vanderlei Vieira Júnior e Dr. Uziel Matias Barbosa. Julgamento suspenso após tentação oral do Dr. Uziel, com vista ao desembargador Sival. Após voto do desembargador Gustavo, que votou acolhendo o parecer ministerial, conheceu do apelo e o desproviu, tendo sido acompanhado pelo voto do desembargador Adegmar. Então, com vista ao desembargador Sival. Bom, aqui apropriação indébita. Ele tinha um lava-jato e recebeu os veículos da Localiza, acho que é Localiza. Lembro desse caso. E pessoalmente locou. Ele locou estou precisando de dinheiro, enfim. O fato é que ele mudou a condição, a posse que ele tinha como depositário, ele indevidamente, nessa condição, fez locações. Isso caracteriza, do ponto de vista da tipicidade, apropriação indébita, porque o tipo fala em apropriar-se de coisa alheia móvel. Eu estou entendendo que isso não configura a ideia de apropriação. Ele não está se fazendo proprietário. Ele estava num tipo de posse de depositário, e passou a ser uma posse como se fosse locador, mas sem que tivesse intenção de se tornar proprietário. Até porque transformar-se em proprietário de veículo não é fácil. Eu entendo que se eu tivesse, digamos, vendido esse carro para que ele ficasse lá na Amazônia, por exemplo, aí sim eu acho que poderia pensar. Mas aqui na cidade, o simples locar, mudança indevida da condição de depositário para locador ou sublocatário, é um ilícito de natureza puramente civil. E aqui eu quero citar a própria doutrina descrita no voto do relator. O agente, portanto, para que possa aplicar a infração em estudo, deve agir com o chamado animus rem sibi habendi, ou seja, a vontade de ter a coisa para si como se fosse dono. Não, ele não se assenhorou da coisa. Ele deu uma destinação, ele sublocou. Mas isso é um ilícito civil. Para que essa conduta seja crime, é preciso que altere a lei. Para dizer o seguinte, não somente apropriar-se da coisa para dela ser senhor, mas também mudar o título de posse da coisa que recebeu. Enquanto não mudar a lei, pelo princípio da tipicidade, segundo o meu entendimento, essa conduta é atípica. Então, eu estou com
Vênia, apresentando divergência aqui no caso. Vênia tríplice, né? Cada um tem uma posição, não é? Não, acho que eu vou só... Tudo bem. Eu vou manter o voto, mas é porque eu sou relator, estou na relatoria, eu vou manter o voto porque não foi uma questão na nossa ótica, respeitando a divergência, posição da divergência de uma sublocação. Né? O dono procurou pelos veículos. Cadê os meus veículos? Ele não devolveu. E, além disso, ele ainda desligou os rastreadores para que eles não fossem localizados. Então, a partir dessa somatória de condutas, o dono procura e não devolve. O dono procura rastrear os veículos, eles desativam os rastreadores e ele passa a locar. Então, são situações que, somadas, configuram a apropriação. Por essa razão, eu vou manter o voto. Bom, vamos lá compreender. Ficou, então, por maioria, né? Por maioria. Eu vou continuar acompanhando o novo relator. Muito bem. Então, o voto de Vossa Excelência tem qual dispositivo? Acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso. Desembargador Sival, o dispositivo? Sim. Está provendo. Provendo. Para absolver? Para absolver. Ah, muito bem. Então, é isso mesmo. Vamos lá, então. Chegamos ao fim, né, de mais uma sessão. Quero agradecer a todas e todos. Foi um dia exaustivo, extenso, né? Eram 71 recursos a serem apreciados, 16 é que foram transferidos para a próxima sessão, né? E, desde logo, eu quero encarecer e cobrando de mim, naturalmente, que possamos julgar todos na próxima sessão, porque eu entro em férias imediatamente. Eu só volto em janeiro, senão vai ter que... Fica para janeiro. Né? Fica tudo para janeiro. Fica para final de janeiro. Então, para pelo menos todos os réus presos nós possamos resolver, né? Tá bom? Muito boa noite a todas e todos. Até outra oportunidade. Declaro encerrada a sessão.